E aí, pessoal, este é o segundo vídeo do projeto de depressão. E neste segundo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a tristeza, depressão e tipos de depressão. Vamos lá, galera! E aí, galera, tudo bem? Pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos informativos sobre depressão, hoje convido uma amiga pessoal, uma grande profissional psicóloga, Ana Paula, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre tristeza e depressão. Ana, existe alguma diferença sobre a tristeza e a depressão? Sim, Fábio, existe sim. Eu acredito que a principal diferença é que a tristeza é um sentimento intrínseco do ser humano, ou seja, todos temos, né? E a depressão não, a depressão é uma doença que algumas pessoas terão. A tristeza, a outra diferença também é que a tristeza ela tem uma durabilidade. Normalmente ela dura horas, talvez dias, e a depressão ela dura um tempo maior, de meses a ano, dependendo da gravidade da depressão, né? Também a intensidade. A tristeza, se eu tô triste, por exemplo, eu consigo ir trabalhar, consigo ir para minha faculdade, consigo desenvolver as minhas atividades normalmente. Já quando a pessoa está com depressão, dependendo da gravidade da depressão, ela vai não conseguir mais executar determinadas atividades, vai atrapalhar bastante nas atividades diárias dela, né? A tristeza, então, a gente pode entender que ela tem praticamente uma causa, ou seja, aconteceu algo comigo que me frustrou, que me deixou para baixo, enfim, isso gerou a tristeza dentro de mim. Né? Isso leva-se um tempo, a gente organiza e bola pra frente. Isso. Legal. E a depressão não, ela demanda um tempo maior. Antes eu sentia prazer em ir pra academia, ir pra faculdade, que eu escolhi, e de repente eu passo a não gostar mais, não querer mais ir, ter contato com as pessoas, enfim. Legal, então a gente pode entender aí que uma das principais diferenças é exatamente eu conseguir enxergar uma causa, ou não às vezes, para essa tristeza. Né? Se ela está muito intensa, se está muito demorada, se está afetando o meu dia a dia, eu preciso ir verificar, eu preciso ir atrás para ver se realmente é uma simples tristeza ou se trata de algo um pouco mais complicado, um pouco mais complexo. Né? E me veio agora à mente aquele filme, né? Divertidamente, onde existe várias emoções, né? E o desenho mostra isso pra gente, que a gente precisa entender e saber lidar com essas emoções e que ela existe dentro da gente. Então a tristeza, como a Ana colocou, ela existe, é intrínseca, é nossa e faz parte de nós. Né? Então é isso, pessoal. Fica aqui essa diferença, esse bate-papo sobre tristeza e depressão. E seguimos com mais vídeo para vocês. Até lá! E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de depressão. Convidei minha amiga Juliana Oliveira, psicóloga, para conversar com a gente. Ju, dentro do processo depressivo, existe essa classificação, tipos de depressão? Existe sim, Fábio. Mas antes da gente falar dos tipos de depressão, a gente vai voltar um pouco antes para a gente falar sobre a categorização dessas depressões. Então, dependendo da intensidade dos sintomas, ela é categorizada como sendo leve, moderada ou grave. Então, eu separei para vocês alguns tipos de depressão e aí eu vou falar um pouco da característica de cada uma. A primeira e a mais conhecida é a depressão de transtorno maior. O que acontece nesses casos? A característica principais da depressão maior é quando o paciente ele fica com falta de prazer, falta de realização de atividades mais simples. Em casos mais graves, o paciente tem muita tristeza, ele sente incapacidade, ele tem uma incapacidade temporária e isso acaba afetando nas atividades do dia a dia.
Depois a gente vai ter a depressão bipolar, que a depressão bipolar ela é diferente do transtorno bipolar. O que caracteriza essa depressão são os extremos, né? Que a gente conhece, que é a tristeza extrema do paciente, ou então a euforia, aquela irritabilidade que a gente conhece como mania, e em casos menos graves, a hipomania. Legal. Depois a gente vai falar sobre a distimia. A distimia é uma depressão crônica. Ela tem a duração mínima de 2 anos. Mínima de 2 anos. E a característica dela é muito parecida com a depressão maior. Então, o paciente se sente muito irritado, pessimista, com tristeza. A diferença é que, predominantemente, esses sintomas e essas características, ela dura pelo menos 2 anos. É mais duradoura, vamos dizer assim. Depois a gente vai falar da depressão pós-parto. É uma depressão que é muito falada e ela pode acontecer durante a gestação e após o parto, né? Então, o que acontece? Geralmente, a característica dessa depressão é quando a mulher ela se sente incapaz de cuidar do bebê e de cuidar dela, inclusive, tristeza. Só que, geralmente, essa depressão ela dura algumas semanas. Ela não é recorrente como a distimia. Depois a gente vai falar do transtorno sazonal, da depressão sazonal. Essa depressão, ela acontece em um período do ano e geralmente em países com clima mais frio, onde a luz do sol é menos frequente. Então o paciente acaba nesse período ficando mais isolado, tendo ganho de peso. Então, geralmente em países que tem durante um período de inverno, ele fica com menos luz solar. E também a gente tem o transtorno disfórico pré-menstrual. Essa depressão, por conta da baixa do hormônio feminino, o estrogênio, o paciente ela acaba tendo os sintomas é muito parecido com o pré-menstrual, com a TPM, mas ela tem uma característica mais grave, então a paciente ela fica mais irritada, ela fica com mais desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, então ela difere um pouco da TPM, e ela é conhecida também como TDPM. E também a depressão psicótica. A depressão psicótica, ela ocorre quando a pessoa já tem uma depressão grave com alguns sintomas psicóticos. Então, uma alucinação, um delírio, acompanhada de aspectos persecutórios. E também vamos falar da depressão pelo uso de substâncias ou medicamentos. Nessa depressão, Fábio, acontece quando existe uma associação do uso de drogas ou de medicamentos. E a característica dessa depressão é que mesmo após o período de uso ou no período de abstinência, o paciente ainda continua com essas características da depressão. E nesse tipo de depressão, né, Ju, independe a forma, né, do uso da droga, né? Pode ser ingestão, inalação. Legal. Exatamente. Ok. E é isso, pessoal. A gente trouxe aqui alguns tipos, né, dentro desse processo, dentro desse vasto processo de depressão. E é legal a gente organizar, olhar cada uma delas e se atentar. Óbvio, né? Com muito carinho e sempre pedindo ajuda. Fico aqui e até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.